Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e a nossa aula de hoje vai para os sextos anos. Nosso conteúdo é sobre prismas. Vamos dar uma olhadinha aqui hoje? Antes a gente vai dar uma olhadinha no desafio que ficou para vocês na aula sobre poliedros. A gente tem assim, ó. Paula vai colar um adesivo em cada face de duas caixas de presente, como as do desenho abaixo. Até mesmo nas faces que ficam apoiadas sobre a mesa. E aí ele coloca pra gente a mesa com esses dois formatos diferentes. A gente vai ver o nome deles hoje, né? Mas a pergunta é em relação à maneira geral da gente observar os poliedros. E aí a pergunta diz assim, ó, o total de adesivos que Paula vai colar é 12, 14, 7 ou 8. A gente viu na aula anterior que formas como essas podem ser abertas, planificadas. Então, a gente vai observar que a planificação, né, a abertura dessa forma, ela vai ficar com esse formato, com essa cara. Na parte superior e na parte inferior, a gente vai ter dois pentágonos. E depois, as laterais, elas formam 5 retângulos, ó. Então, quer dizer que ao total, a gente consegue 7 faces. Só que a gente vai ter duas caixas idênticas. Então, se eu tenho 7 faces na primeira e 7 faces na segunda, a gente vai ter 2 vezes 7, que vai dar 14 faces no total. Significa que ela vai precisar de 14 adesivos para colocar em todas as faces dessa caixa, certo? Então, hoje a gente vai começar agora mesmo sobre prisma, que inclusive, essa forma que a gente viu aqui já é um tipo de prisma, né? Para definir, a gente vai observar aqui, ó, o prisma reto é uma figura geométrica espacial que possui duas bases iguais paralelas, que também são polígonos. E as faces laterais do prisma reto, né, são retângulos. A gente viu isso no exemplo anterior, inclusive. Quando a gente abre essa figura, o que a gente vai ter? A gente tem as bases, as faces laterais, que vai formar exatamente essa planificação. Eu consigo mostrar uma forma que ela é espacial de uma maneira plana. As faces laterais, como a definição coloca, são retângulos e as bases podem ser qualquer polígono. Nesse caso, a gente está utilizando o pentágono. Olha como é que fica a planificação. Aos pouquinhos, ela está abrindo, né? A forma tridimensional ela está abrindo e nesse caso agora eu escolhi um hexágono. O hexágono são as duas tampinhas, superior e inferior, e as laterais aí mostrando os retângulos. Para formalizar, a gente tem aqui, ó, que todo prisma tem duas bases paralelas iguais e tem faces laterais retangulares. Aqui eu trouxe alguns prismas para a gente classificar. E a gente vai observar que o que vai dar um nome a esse prisma é a forma da sua base. Nesse primeiro momento eu tenho um triângulo, sendo a base desse prisma, e a gente vai dizer que ele é um prisma triangular. No próximo eu tenho um quadrado como base desse prisma, então a gente vai dizer que ele é um prisma quadrangular. O próximo eu tenho um pentágono, 5 lados, então a gente tem um prisma pentagonal. E o próximo que eu trouxe aqui, a gente tem um hexágono, então a base sendo o hexágono, o prisma vai ser um prisma hexagonal. Então, o que a gente começa a perceber? Que essa base ela pode ser de qualquer polígono, porém, os principais, triângulo, quadrado, pentágono e hexágono, estão representados aqui por ser mais facilmente encontrado no nosso dia a dia. A gente vai falar rapidinho da fórmula de Euler. O que ela significa? Observando o comportamento desses polígonos, Euler percebeu que existiam algumas operações que sempre eram idênticas dentre esses polígonos. Hoje a gente vai observar no prisma. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele dizia que a quantidade de vértices mais a quantidade de faces é igual à quantidade de arestas mais 2 unidades. Se você não lembra, a gente já definiu isso em outro momento. O que é que significa vértice, face e aresta? Mas vamos relembrar aqui. Nesse momento eu coloquei um cubinho. E nesse cubinho aqui a gente pode analisar que eu tenho quantas faces? 6 no total, né? Eu tenho 6 quadrados que formam esse cubo. Uma dica é a gente lembrar que a forma plana
e a forma espacial, elas têm nomes diferentes. Se a gente está falando de faces agora, eu estou pegando as figuras que quando a gente abre esse polígono, eu consigo observar. Quanto às arestas, a definição de aresta são as linhas, o ponto de encontro de duas faces. O ponto não, a linha de encontro de duas faces. Então, aqui a gente vai ter 12 arestas no total. E o vértice, aí sim é o ponto de encontro, são 8 pontos de encontro. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele está dizendo que vértice mais face é igual a aresta mais 2. A quantidade de vértices aí é 8, a quantidade de faces é 6. Eu tenho 12 arestas mais 2 unidades. Isso vai dar 14 nas duas situações. Então, é verdadeira a fórmula de Euler, certo? E aí a gente consegue observar algum comportamento que é semelhante em todos os prismas. Vamos dar uma olhadinha no que acontece nesse primeiro daqui, ó. De acordo com os lados da base, eu consigo verificar a quantidade de vértices, de faces e de arestas. Aí a gente tem 3 lados na base nesse primeiro prisma, então a gente percebe que a quantidade de vértices vai ser 6. Vértices são aqueles pontinhos, né? Os pontos de encontro. As faces são 5, eu tenho 2 tampinhas e tenho as faces laterais, que são os retângulos. E as arestas são 9 linhas, que são as linhas de encontro das faces. Então, o que eu começo a reparar? Ó, que eu tenho lados da base 3, vértices 2 vezes 3, que vai dar 6. Faces são 3, lado da base, mais 2, que vai dar 5. E arestas é 3 vezes 3. Será que isso vai funcionar? Que é 9, né? Será que isso vai funcionar para todos? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 4 lados na base, 8 vértices, então 8 pontinhos de encontro. Depois a gente tem 6 faces, 2 tampinhas e 4 retângulos em volta. E depois a gente vai ter 12 arestas. Então, ó, 2 vezes 4 vai dar 8 vértices, 4 mais 2 vai dar 6 faces e 3 vezes 4 vai me dar 12 arestas. A gente tem algumas operações que vão se repetindo para formar, a partir do lado da base, os vértices, as faces e as arestas do prisma. Vamos dar uma olhada nos outros dois? Eu tenho 5 lados aqui na base, agora é um pentágono. Então, a gente vai ter, ó, 2 vezes 5, 10. 5 mais 2, 7. E 3 vezes 5, 15. Para vértice, face e aresta. E o último, que é o hexágono, a gente tem 6 lados na base. Depois eu tenho 2 vezes 6, que vai dar 12 vértices, então 12 pontinhos de encontro. A gente tem 8 faces, 6 mais 2. E a gente tem 3 vezes 6, que vai dar 18. Então, a gente vai ter 18 arestas. Então, a gente consegue formalizar, a gente consegue escrever uma relação entre vértice, face e aresta, de acordo com os lados da base do prisma. Para achar a quantidade de vértices, sempre vai ser o dobro do lado da base. A gente tem 3, 4, 5 e 6. E os vértices para cada um deles foi, ó, 6, 8, 10 e 12. Sempre o dobro da quantidade de lados aqui da base. Para as faces, é lado da base mais 2. 3 mais 2, 5. 4 mais 2, 6. 5 mais 2, 7. 6 mais 2, 8. E para as arestas, foi o triplo do lado da base. Então, ó, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. E 3 vezes 6, 18. Em todos os prismas, a gente consegue utilizar esse padrão para achar cada um desses itens, certo? Então, agora a gente vai praticar. Flávia construiu um aquário hexagonal fechado. Ela vedou cada encontro de 2 peças de vidro com massa e um pedaço de alumínio, conforme mostra a imagem. E aqui está a imagem. Quantos pedaços de alumínio Flávia usou? Então, esse pedaço de alumínio, na definição que a gente está utilizando, vai representar as arestas, né? A gente está vendo que são as linhas que formam esse prisma. Aqui a gente viu que a quantidade de arestas é 3 vezes a quantidade de lados na base. Então, se é um hexágono, tem 6 lados, 3 vezes 6, a gente vai ter 18 pedaços desse alumínio, para que a gente consiga fechar esse aquário todo direitinho aí.
E aí eu trouxe um desafio para vocês. Uma questão do Enem, porém bem fácil da gente responder. Uma empresa que embala seus produtos em caixas de papelão na forma de hexaedro regular, essa palavra significa o nosso dado mesmo, o nosso cubo, tá? Deseja que seu logotipo seja impresso nas faces opostas pintadas de cinza, conforme a figura. Então, a gente está observando aí uma representação plana de um cubo, só que ele está mostrando a face da frente mais escura e a face de trás um pouquinho mais clara, em tons diferentes de cinza. A gráfica que fará as impressões dos logotipos apresentou as seguintes sugestões planificadas. E aí, qual dessas planificações ela se refere, ela é igual a esse outro cubinho que está aqui? Qual dessas aqui representa um cubinho que quando eu abrir, eu vou ter a face da frente escura, cinza escuro, e a face de trás, cinza clarinho? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente se vê na próxima. Faça um desafio, hein? Até mais!